Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, para seus julgamentos são verdadeiros. No entanto, suas misericórdias são novas. Então, preparai o caminho do Senhor. Ele tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Preparai o caminho. Endireitai o caminho do Senhor. Eis que eu estou chegando. Minha glória será derramada. Eis que estou chegando, diz o Senhor. Isso é o que essa canção está dizendo, tá? Eu queria trazer a tradução para vocês, para que nós possamos continuar essa conversa que nós iremos ter hoje. Hoje eu quero falar do pastor das nossas almas. Por isso eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 10, aonde diz assim: todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pelo portão e entra às escondidas por cima do muro, deve ser certamente um ladrão. Porque o pastor das ovelhas entra pelo portão. O porteiro abre o portão para ele, as ovelhas ouvem a sua voz e vêm. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Vai andando na frente e elas seguem o pastor, porque reconhece a sua voz. Elas não seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a sua voz. Aqueles que ouviram Jesus usar esta ilustração não entenderam o que ele queria dizer. Por isso ele explicou: eu sou o portão das ovelhas. Todos os outros que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Porém, as verdadeiras ovelhas não atenderam a eles. Sim, eu sou o portão. Aqueles que entrarem através do portão serão salvos. Entrarão, sairão, encontrarão pastagens verdes. A intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Minha intenção é dar a vida eterna, vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um simples empregado fugirá se perceber que o lobo vem chegando e deixará as ovelhas, porque elas não são dele e ele não é o pastor delas. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real nas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas em outro curral. Eu tenho de trazer estas também, e elas atenderão a minha voz, e haverá um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ninguém pode me matar sem que eu deixe. Eu entrego a minha vida de livre vontade, pois tenho o direito e o poder de entregar a minha vida quando quiser, e também o direito e o poder de tomá-la de novo, porque o Pai me deu este direito. Amados, nós estamos vivendo num momento de muitas vozes, muitas vozes. São tantas igrejas que nós temos aí um fast food de igreja, né? Ao seu gosto. Se você é uma pessoa moderna, você tem uma igreja moderna. Se você é uma pessoa que não quer compromisso com Jesus, só quer só final de semana aliviar a sua culpa, você tem uma igreja para esse fim. Se você quer uma igreja onde permite que você case 1, 2, 10 vezes, você tem uma igreja assim. Se você quer uma igreja
aonde permite-se o homossexualismo, você tem uma igreja assim. Se você quer uma igreja que a ciência ela domine, você tem uma igreja assim. Porém, Jesus ele deixa muito claro que o objetivo principal dele é que haja somente um único rebanho e um único pastor. Nós vivemos desde a origem da igreja, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo veio e Deus passou a habitar dentro do homem, nós vivemos dentro de uma confusão muito grande. Enquanto a igreja era ela perseguida, os seus membros, a conversão deles significava ir para a morte. Naquela época da igreja primitiva, quando alguém se convertia ao Senhor, na verdade ele já se despedia de todos os seus amados, porque ele sabia que ele ia morrer, ele ia parar num coliseu, ele ia ser afogado, ele ia ser usado como tochas para espetáculo de Nero. Então ele não tinha perspectiva nenhuma de ter o melhor dessa terra, como as igrejas pregam, ser cabeça e não cauda, como as igrejas pregam. Oh, meus amados, como a igreja ela se desvirtuou. O princípio da igreja é seguir os passos de Jesus. E ele deixa bem claro nos evangelhos que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu, ele morreu, ele padeceu, ele foi crucificado numa cruz, desprezado, ele foi perseguido durante a vida toda. Já quando bebê tentaram matar ele teve que fugir para o Egito. Toda a sua vida ele foi desprezado. Ele não teve um só momento de contemplação desta terra, de gozar a paz dessa terra, uma vida próspera nesta terra, porque ele sabia que o ministério dele era sofrer, morrer, resgatar o homem, e para isso ele teria que morrer. Então, qual que é a nossa loucura em achar que a igreja vai comer o melhor dessa terra, que nós vamos reinar nessa terra, que as pessoas vão nos amar, nos aceitar, vão nos aplaudir? Tem um cristão muito precioso que eu admiro bastante e indico para que vocês conheçam, que era Francisco de Assis. Ele dizia para os seus discípulos, né, que se eles, quando estivessem pregando, não recebessem nenhuma pedrada, eles não estariam pregando a verdade. Pode parecer um absurdo para nós, mas isso é verdade. Por quê? Porque a nossa pregação ela tem que incomodar, ela tem que fazer uma separação das juntas e medulas, da carne e do espírito. Se nós queremos viver um cristianismo e também viver uma vida boa nesta terra, nós não conhecemos Jesus. Por quê? Porque o nosso lar não é aqui, nós estamos de passagem, aqui é o vale da decisão. Aqui é onde nós temos que juntar tesouros nos céus, porque nós estaremos de passagem nessa terra. Se nós não adquirirmos o verdadeiro tesouro, que é ganhar almas, que é ser exemplo para as pessoas, que é anunciar a santidade, a justiça, a vida de Deus em nós estamos nos enganando, meus amados. Não existe várias ideologias de cristianismo. Se você quer alisar o seu pecado, domesticar o seu pecado, sim, aí você procura a igreja que se adapte
ao seu estilo de vida. Mas saiba de uma coisa, aqui em João 10, está dizendo claramente que Deus, desde o começo do cristianismo, ele tem separado um único rebanho para um único pastor. E o que consiste este rebanho? E do que é composto este rebanho? De pessoas santas, pessoas separadas do pecado, separadas deste mundo, que desprezaram a sua vida neste mundo, que procuraram abrir mão das suas vidas neste mundo. Amados, se nós não estivermos, na verdade, vivendo desta forma, se nós não estivermos dando esse testemunho, tendo esta proposta de vida, nós estamos nos enganando. O que nós temos feito nessa terra em que as pessoas olham para nós e vê Jesus, vê a santidade de Jesus, vê as atitudes de Jesus, vê os gestos de Jesus? Será que as pessoas vê uma pessoa legalzinha, um amigão que faz as mesmas coisas que elas, que na minha forma de ser, de vestir e de agir, eu não condeno as pessoas? Eu estou sendo como elas, eu não tenho nada para apresentar para essas pessoas ou para o mundo. Porque a nossa vida, meus amados, ela tem que ser algo que incomoda as pessoas mundanas, as pessoas que vivem dessa terra, as pessoas que não querem Deus. Se nós não estamos vivendo dessa forma, se nós estamos tendo amigos ou mesmo vivendo uma vida parecida com as pessoas que não têm Deus, nós não somos cristãos. Se nós não estamos sendo rejeitados, nós não somos cristãos. Se nós não estamos levando pedradas, sendo expulsos das nossas igrejas por não aceitar uma ideia, um conceito, se nós não estivermos alinhados com a palavra de Deus totalmente, sem nenhuma desculpa em cima dela, porque não, nós estamos vivendo um modernismo, não é bem assim. Não existe interpretação da Bíblia, meus amados, que existe ao Espírito Santo. O próprio nome diz Espírito Santo, e o Espírito Santo, o que significa santidade? Significa separação deste mundo, do pecado e do diabo, das coisas boas desta terra. Se nós estivermos amando mais as coisas dessa terra, as coisas que Deus nos deu, família, filhos, nós não estaremos sendo dignos de Deus e nós não somos cristãos. Nós temos que amar as pessoas através de Deus. O nosso amor, ele tem que ser vertical, ele tem que ir para Deus e voltar para os nossos preciosos e amados amigos e inimigos. Nós temos que dar testemunhos de Deus, meus amados, porque a única evidência de que Deus, que Jesus veio nesta terra, nasceu, viveu e morreu e ressuscitou, é um povo que mostra através das suas pegadas, dos seus testemunhos, a vida de Deus em si. Porque o Messias está vindo. Meus amados, Deus não vai levar uma placa, Deus não vai levar uma instituição, Deus não vai levar uma religião, Deus não vai levar nada daquilo que não retrate o Filho dele. O que Deus vai buscar aqui na terra quando vir nas nuvens, quando vir arrebatar a noiva do seu Filho, é uma igreja, é uma noiva, é uma imagem igual de Jesus nessa pessoa, porque igreja somos nós, é uma junção de pessoas. Se nós não tivermos a imagem de Cristo, mostrar Cristo em todo o nosso procedimento, nós não subiremos. Não adianta nós querer alimentar uma mentira ou pertencer a uma igreja que se adapte ao nosso estilo, porque isso não vai acontecer. É tão sério, meus amados, viver uma vida de santidade, uma vida onde nós
mostramos Cristo em nós. Eu peguei na internet há muito tempo atrás uma história que parece uma história de hoje em dia. Eu quero ler para vocês, vocês vão ver que fantástico. E ele vai ter uma mensagem no final. Olha só o que diz a história. De 2002, eu peguei essa história, eu coloquei no meu computador em 2002. Nós estamos em 2021, né? Tem quase mais de 20 anos. Quase 20 anos, né? Diz assim: é uma típica tarde de sexta-feira e estás dirigindo em direção à tua casa. Sintoniza o rádio. O noticiário está falando de coisas de pouca importância. Numa cidadezinha distante, morreram 3 pessoas de uma gripe até então totalmente desconhecida. Não presta muita atenção a tal acontecimento. Na segunda-feira, quando acorda, escuta que já não são 3, mas 30.000 as pessoas mortas pela tal gripe nas colinas remotas da Índia. Um grupo de controle de doenças dos Estados Unidos foram investigar o caso na terça-feira. Já é a notícia mais importante, ocupando a primeira página de todos os jornais, porque já não é só na Índia, mas também no Paquistão, Irã, Afeganistão, enfim, a notícia se espalha pelo mundo. Estão chamando a doença de La Influenza Misteriosa. E todos se perguntam: o que faremos para controlá-la? Então, uma notícia surpreende a todos. Europa fecha suas fronteiras. França não recebe mais voos da Índia e nem de outros países dos quais se tenham comentado de casos de tal doença, pelo fechamento das fronteiras. Estás ligado em todos os meios de comunicação para manter-te informado da situação e de repente ouve que uma mulher declarou que num dos hospitais na França um homem está morrendo pela tal influenza misteriosa. Começa o pânico na Europa. As informações dizem que quando contrais o vírus é questão de uma semana e nem percebes, e em seguida tem 4 dias de sintoma horríveis e morres. A Inglaterra também fecha sua fronteira, mas já é tarde. No dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos fecha também suas fronteiras para a Europa e Ásia para evitar a entrada do vírus no país até que encontre a cura. No dia seguinte, as pessoas começam a se reunir nas igrejas em oração pela descoberta da cura, quando de repente entra alguém na igreja aos gritos: liguem o rádio, liguem o rádio. 2 mulheres morreram em Nova York. Em questão de horas, parece que a coisa invadiu o mundo inteiro. Os cientistas continuam trabalhando na descoberta de um antídoto, mas nada funciona. De repente vem a notícia esperada. Conseguiram decifrar o código do ADN do vírus. É possível fabricar o antídoto. É preciso, para isso, conseguir sangue de alguém que não tenha sido infectado pelo vírus. Corre por todo o mundo a notícia de que as pessoas devem ir aos hospitais, fazer análise de seu sangue e doar para a fabricação do antídoto. Tu vais de voluntário com toda a tua família, juntamente com alguns vizinhos, perguntando-te o que acontecerá. Será este o final do mundo? De repente, o médico sai gritando um nome que leu em seu caderno. O menor dos seus filhos está do seu lado, se agarra na jaqueta e te diz: pai, este é o meu nome. E antes que possa reacionar, estão levando teu filho e tu gritas: espere! E eles respondem: tudo está bem, o sangue dele está limpo, é sangue puro. Achamos que ele tem o sangue que precisamos para o antídoto. Depois de 5 longos minutos, saem os médicos chorando e rindo ao mesmo tempo. E é a primeira vez que vês alguém rindo em uma semana. O médico mais velho se aproxima a ti e diz: obrigado, Senhor. O sangue do teu filho é perfeito, está limpo e puro. O antídoto finalmente poderá ser fabricado.
A notícia espalha por todos os lados, pessoas estão orando e rindo de felicidade. Nisso o médico se aproxima de ti e tua esposa e diz: podemos falar um momento? Não sabíamos que o doador seria uma criança e precisamos que o Senhor assine uma autorização para usarmos o sangue do seu filho. Quando estás lendo, percebe que não colocaram a quantidade de sangue que vão usar e pergunta: qual quantidade de sangue que vão usar? O sorriso do médico desaparece e ele responde: não pensávamos que fosse uma criança. Não estávamos preparados e precisamos de todo o sangue do seu filho. Não podes acreditar no que houve e trata de contestar. Mas, o médico insiste. O Senhor não compreende? Estamos falando da cura para o mundo inteiro. Por favor, assine. Nós precisamos de todo o sangue. Tu então perguntas, mas não podemos fazer uma transfusão? E vem a resposta. Se tivéssemos sangue puro, poderíamos. Assine, por favor, assine. Em silêncio e sem o menor poder sentir a caneta na mão, tu assina. Te perguntam, queres ver teu filho? Caminho na direção da sala de emergência, onde se encontra o seu filho, sentado na cama, dizendo: papai, mamãe, o que está acontecendo? Tu seguras na mão dele e dizes: filho, tua mãe e eu te amamos muito e jamais permitiríamos que te acontecesse algo que não fosse necessário. Tu entendes? O médico regressa e te diz: sinto muito, Senhor, precisamos começar. Gente do mundo inteiro está morrendo. Pode sair? Pode dar as costas a teu filho e deixar-te aqui? Enquanto teu filho diz: papai, mamãe, por que vocês estão me abandonando? E na semana seguinte, quando fazem uma cerimônia para honrar o teu filho, algumas pessoas ficam em casa dormindo, outras não vêm porque se preferem fazer um passeio ou assistir um jogo de futebol na TV, e outros vêm com um sorriso falso como se realmente não estão se importando. Tem vontade de parar e gritar: meu filho morreu por vocês. Não se importam com isso? Amados, nós estamos vivendo este momento. Jesus, Ele morreu por nós e nós nem lembramos dele. E nós estamos vivendo, por incrível que pareça, essa é uma historinha de 2002 que eu peguei, que eu achei bonitinho na época. E nós estamos, parece uma profecia, nós estamos vivendo a mesma coisa. E o mesmo dilema. Não há cura para esta doença, meus amados. A única cura para essa doença é o sangue do inocente que morreu por nós. O sangue de Jesus pode nos salvar e nos curar deste mal, deste pecado, deste juízo que veio sobre a terra, sobre o pecado e o pecador. As pessoas que estão tomando, meus amados, essa picada de abelha, elas não estão sarando, ao contrário, elas estão adquirindo doenças piores ainda. O Brasil ele foi proibido de entrar em alguns lugares da Europa porque essa doença que nós adotamos no Brasil, ela tem no máximo de 20 a 60 de eficácia. Só que ninguém fala isso para ninguém. E as pessoas estão indo desesperadas nos hospitais, por medo de morrerem, por medo de perderem a sua vida, mas esquece que o sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz, nos limpa e sara de toda doença e de todo pecado. Que nós possamos nos arrepender e possamos reconhecer a voz do nosso pastor, e ele com certeza vai reconhecer cada uma das suas ovelhas e nos salvar deste mal. Que possamos depor as nossas confianças na medicina, na ciência e confiar, crer somente em Jesus. No poderoso nome de Jesus, que nós possamos nos arrepender e voltar
para a verdadeira cura dessa pandemia, que é o sangue precioso de Jesus, no poderoso nome do meu amado Cristo. Amém.